Olá pessoal, tudo bem? Hoje terça-feira e o Museu do Toca-Fitas está aqui mais uma vez para a nossa série Vídeos de Terça-feira. E hoje eu vou falar sobre uma coisa que é muito comum, que as pessoas me perguntam muito, mandam mensagens, mas que nem todos sabem como fazer, que é guardar o aparelho. Como que eu guardo um aparelho se eu coleciono, ou se eu tenho dois, se eu tenho um que eu uso no carro vez ou outra, e muitas vezes eu posso até tirar do carro com gavetas FreeSound, com outros tipos de gavetas, né, como essa daqui. Como que eu guardo esse aparelho para que ele não pegue oxidação, para que ele não estrague? Por que eu estou falando isso? Porque os aparelhos que ficam parados, eles estragam tanto quanto estivessem sendo usados. Por quê? Porque eles pegam oxidação, as peças, principalmente as borrachas, aparelhos que tem correia na fita, no cassete, os rolos pressores das fitas, eles estragam, eles ressecam. Muitas vezes a borracha fica toda gelatinosa e isso acaba com o aparelho. Os capacitores internos também podem se descarregar. A placa de fenolite, onde os componentes são soldados, tem verniz e o verniz também pode prejudicar muito isso. Então eu vou mostrar como é a melhor maneira e dar algumas dicas para você que tem o aparelho usado ou que quer saber como é que eu guardo, como é que eu mantenho a vida útil desse aparelho mesmo com ele guardado, com ele parado. Mas tem uma coisa, o aparelho tem que ligar de vez em quando, ele tem que ligar, porque você tem que colocar energia, tem que colocar corrente, tensão, para que todos os componentes possam se estabilizar. Porque inclusive quando o aparelho está ligado, ele trabalha com uma temperatura mais alta. E isso é normal, isso tem que acontecer para que os componentes possam estar sempre preparados para o uso, para o funcionamento. E eu vou dar algumas dicas para você agora, se liga aí. Bem, eu vou começar falando daquele caso clássico. O cara traz um rádio, um aparelho para restauro aqui na oficina e o aparelho vem dentro de um plástico. Dentro de um plástico. Pô, eu guardei para não pegar umidade, coloquei um plástico, fechei bem e deixei o aparelho guardado. Muito bem, eu vou mostrar para você o que esse plástico fez com um aparelho clássico. Um aparelho como esse aqui, ó, um Pioneer KP500 que veio para mim guardado num plástico. Sem abrir ainda, eu mostrei para o cliente, eu vou te falar aqui agora o que aconteceu com a bobina desse aparelho que estava guardado no plástico. Dá uma olhadinha. Então tá aqui o Pioneer KP500, coisa linda, né? O aparelho veio para mim no plástico, como eu falei, eu nem abri ainda. Por isso até que eu resolvi fazer esse vídeo para dar algumas dicas, né? Esse vídeo até passou na frente de outros temas que a gente estava falando aqui, principalmente sobre aparelhos como o Roadstar. Eu ia falar um pouco do clássico GR100, mas agora eu vou falar desse KP500 aqui, que veio para mim guardado no plástico. E aí o start de eu dar algumas dicas para como você manter, como você guardar o seu aparelho. Dá só uma olhada o que aconteceu aqui na bobina. O aparelho ainda está dentro do plástico e olha essa bobina aqui, ó, toda oxidada. Eu vou abrir junto com vocês. O cliente trouxe o aparelho desse jeito. Eu vou mostrar aqui o que aconteceu com as bobinas de frequências, bobinas de RF que captam sinal de rádio do FM, né? Que esse aparelho só capta FM, aqui do KP500. Dá uma olhadinha como ficou só pelo fato de ter sido guardado num plástico todo embalado, sem respirar, sem entrar ar, sem trocar o ar dos componentes do aparelho e das placas. Olha o que aconteceu, que judiação. Bem, vamos abrir o aparelho aqui, vamos arrancar esse plástico daqui, ó. Vamos destruir esse plástico. Vou começar fazendo isso aqui. Olha que judiação, o aparelho está praticamente condenado. Muito dificilmente a gente vai conseguir recuperar esse aparelho. E eu vou mostrar o detalhe para você aqui. Bem, aqui o Pioneer, o KP500, a gente já começa a perceber aqui uma oxidação nos botões. Tá vendo? Eles estão todos sem brilho, porque a oxidação, o aparelho não respirou. Isso é uma placa de alumínio, né? A parte dos botões, tá vendo? Tem que recuperar, tem que restaurar tudo isso. Até aí, tudo bem. Agora, dá uma olhadinha na placa. Ele era um aparelho que já havia pego umidade. E quando a pessoa guardou o aparelho, ela potencializou essa umidade. Ou seja, a umidade que estava aqui, ela ficou para sempre. Então ela ficou corroendo. Olha só essa bolinha da bobina que já partiu, tá vendo aqui, ó? A bolinha da bobina já partiu em dois pedaços. Olha como tá essa bobina, olha as entradas de RF de filtro do capacitor variável aqui, da bobina de RF desse Pioneer KP500. O aparelho tá
praticamente se desfazendo. É uma judiação, realmente o que esse plástico ocasionou, esse simples plástico guardado ocasionou nesse aparelho. Um aparelho que dificilmente a gente vai conseguir restaurar, trazer de volta aí pro mercado, para a memória do som automotivo brasileiro, porque realmente o aparelho, pelo fato de ter ficado guardado, ficou numa situação muito ruim, e aí vai ser muito difícil de restaurar. Tudo isso por conta desse plástico aqui. Bem, lição número 1. Não guarde o aparelho num plástico, não feche o aparelho, não deixe o aparelho lacrado. O aparelho tem que ficar numa prateleira, num lugar que não pegue muito sol, obviamente que não tem umidade nenhuma, e que você possa deixar o aparelho, entre aspas, respirando. Inclusive, não coloca um em cima do outro se você vai deixar muito tempo guardado, tá? Isso é uma dica, mas é o que eu falei. Traga o aparelho aqui para o Museu do Toca-Fitas, vez ou outra. Pô, vamos ligar o aparelho, vamos testar, vamos ver como é que tá a fita, vamos ver como é que tá a sintonia, frequência, dial, lâmpadas. Aí o aparelho vai funcionando de tempos em tempos, e esse é o ideal, tá? Até se você quiser, a gente dá uma dica para você comprar uma fonte aí de 60, 50, 80 reais, e você pode colocar lá na sua casa, e vez ou outra numa bancada que você tem, numa escrivaninha, numa prateleira qualquer lá no fundo, num quarto lá, você coloca e de vez em quando você liga o aparelho. Isso vai ser muito bom para a vida útil dele, do aparelho, vai conservar, vai manter o aparelho íntegro nos componentes internos, como vocês viram aqui que aconteceu com esse Pioneer, e você não vai perder o aparelho por conta disso, porque às vezes você acha que o aparelho está guardado, está preservando a memória, e você viu, esse Pioneer, infelizmente, é um aparelho que vai ser praticamente condenado, dificilmente a gente vai conseguir recuperar esse aparelho, e a pessoa achando que estava guardando, que estava fazendo certo, arrebentou com o aparelho, né? Vou mostrar mais um outro aqui, um Blaupunkt, que também chegou essa semana no plástico lacrado, e a pessoa achando que era o máximo, o aparelho está super conservado. Vou te dar uma olhada, eu vou mostrar para vocês aqui, só pela carcaça externa, para você imaginar como é que tá lá dentro, né? Que se na carcaça, que é a parte aberta, tá assim, você imagina dentro que é fechado. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse Caribe aqui, ó, é um aparelho clássico também, né? É um Blaupunkt Caribe. Dá uma olhadinha como fica o botão. Esse é um botão original de borracha, como você pode ver aqui, ó, de borracha. A borracha não respira, ela vai desintegrando. Isso aqui é química pura. Então ela ficou fechada num plástico, ela vai desintegrando. Para você recuperar, deixar num banho de álcool, depois passar uma escova de dente no álcool bem passada para tirar toda essa oxidação, todo esse mofo, todo esse fungo que está em volta do botão. E aí depois, com um lustramóveis adequado, um silicone, você tenta restaurar. Já dá problema, já desgasta, desbasta um pouquinho o botão, ou seja, você já perde um pouco da originalidade. Agora, dá uma olhada nessa carcaça. Isso aqui é ferrugem, ferrugem. Dá uma olhada. Tudo porque o aparelho não respirava dentro de um plástico guardado. Olha isso aqui, dá uma olhada. Olha isso. Tá vendo? Isso que ocasiona guardar aparelho nesses malditos plásticos aqui, que as pessoas acham que tá fazendo bem, mas na verdade não tá não. Bem, e para arrematar, eu vou mostrar para vocês agora outro problema que acontece quando o aparelho fica muito tempo guardado, tá? Eu vou mostrar um caso bem clássico aqui de um cliente da minha loja, da Instalação no Jabaquara, muito tempo, loja de som que nós tivemos lá, ficamos por quase 16 anos ali perto da estação Conceição do metrô. Instalação, som e acessórios para autos, ali onde tudo começou. Um cliente meu, eu consertei um aparelho, um Milano, que na época um bom aparelho da Bosch, em 1996, né? E aí ele deixou esse aparelho guardado, ele mudou a vida, mudou de país, voltou para o Brasil e o aparelho estava guardado lá na garagem da casa dele. E aí ele foi lá, pegou o aparelho, ele sabe ligar, ele testou numa fonte 12 volts, o aparelho ligou, funcionou FM, ótimo, bacana, ele achou que já dava para ele usar, ele simplesmente mandou instalar no carro, num carro antigo que ele tem, que é uma TL, até uma TL bem bonita, né? Aí foi lá o seu Paulo, colocou o Milano na TL, né? O Milano, esse aparelho aqui, com essa frente cinza, né? E aí o que ele fez? Colocou uma fita cassete no aparelho, que era dele, de estimação, bem legal. E a fita enrolou todinha, putz, travou ali dentro e deu um pau. Eu consegui recuperar a fita, ainda bem.
mas teve que tirar o aparelho de novo e trazer para a gente revisar. Por quê? Óbvio, porque dentro do aparelho, principalmente o que faz rodar essas fitas cassete, tem borrachas, tem rolos pressores, e essas borrachas, como eu falei, com o tempo, se elas ficarem paradas, elas laceiam, elas desintegram, elas começam a oxidar, não sei, uma reação que dá com o ar, com o verniz da placa do aparelho que sua e deve criar um processo ali dentro de muito mais vapor, de muito mais oxidação dentro do rádio, da carcaça, mesmo guardado, e esse aparelho não estava guardado no plástico, porque eu indicava para todos os meus clientes não deixarem guardados no plástico, e mesmo assim oxidou. E aí o que que acontece? Quando o aparelho fica muito tempo guardado, você tem que trocar essas pecinhas aqui, ó, rolo pressor da fita, a borracha que faz girar a fita do rolo pressor também, e dá uma olhada, correias, isso principalmente tem que trocar. Se você deixar um aparelho 1 ano sem usar, isso aqui já está condenado. Dá uma olhada, a correia, que é um pedaço de borracha, tá dura, ó, parece um material sólido, e não é, ele é maleável. Olha, ele está quebradiço, ele está quebrando, porque ela ficou toda oxidada e obviamente não ia rodar a fita. Então se nesse tempo que o aparelho ficou guardado, de tempos em tempos, desse uma ligadinha no aparelho, desse uma movimentadinha no aparelho, colocar na fonte, põe uma fita, rebobina ela do começo ao final, deixa tocar 2 minutinhos que seja, inverte o outro lado, se for auto-reverse, bate o auto-reverse para testar o sistema do start, do solenoide do auto-reverse, aí ele vai conservar. Se não, meu amigo, não tem jeito. Então, quando as pessoas trazem aqui, não, meu aparelho tá novo, que ano que é a fabricação do seu aparelho? Ah, década de 80, década de 90. Ele não tá novo, ele tá desgastado, ele tá oxidado. É preciso fazer uma limpeza, uma lubrificação, trocar as correias, os rolos pressores, a luz, a lâmpada de iluminação, muitas vezes quando você vai ligar ela vai queimar, porque o próprio filamento dela oxida, aí quando ele esquenta, porque você liga, eu disse já, o aparelho esquenta até a temperatura elevada, o filamento vai queimar, é muito provável isso. E se não queimar quando você liga o rádio, ele vai queimar quando você liga o carro, que quando você dá a partida no carro ele tem aquela diferença de potencial, e se você deixar o rádio ligado quando você liga o carro, né, digamos que você está estacionado, você está com o som ligado, aí você vai ligar o carro e deixa o rádio ligado, a lâmpada queima por conta do pico de energia que a bateria precisa usar toda a carga dela para o momento do start do motor de partida do carro, não sobra nada para o rádio. Aí quando o carro pega, a bateria passa de 12 para 13, 14 volts, a lâmpada queima porque ela está oxidada. Bem, essas são algumas dicas, resumindo tudo. Plástico e toca-fitas não combinam. Gaveta de fundo de armário que tem um monte de roupa e o aparelho lá está guardado, escondido, não combina. O aparelho tem que respirar, tem que estar num lugar fresco e de tempos em tempos tem que ligar. Se você não tem como ligar, traz aqui no Museu do Toca-Fitas, a gente liga, a gente faz o aparelho funcionar um pouquinho e aí você vai prolongar a vida útil do seu aparelho. Mas o que a gente costuma dizer, os aparelhos têm que ser usados, a gente está querendo preservar a memória dos aparelhos. A gente pode montar um gabinete para você, como eram aqueles Geminis, né? E aí você usar o aparelho e não deixar guardado. Fica bem retrô, fica bem legal, você usa o aparelho, você contribui com a memória do som automotivo brasileiro, colocando esses aparelhos para que todo mundo possa observar, admirar, e o aparelho agradece porque ele também não vai ficar oxidado, não vai ficar todo enferrujado como vocês viram aquele Pioneer, que hoje realmente junto com vocês eu abri, tirei o plástico e cortou meu coração. E vai ser duro esse vídeo eu tô gravando no domingo, e eu vou falar com o cliente amanhã, que é segunda-feira. E quando eu falar para ele que o aparelho dele praticamente não tem conserto, ele só vai reaproveitar o frontal, se eu polir, se eu deixar legal ainda assim, né? Ele vai ficar muito triste, muito pé da vida, como eu também ficaria se eu não soubesse e achasse que eu estava fazendo um bem danado pro meu aparelho, deixando ele guardado no plástico todo fechado, tá bom? E uma última coisa que eu vou falar para vocês, não façam isso aqui que o meu cliente fez. Isso um outro cliente pintou o Milano de preto, pintou a frente do Milano, pegou um spray, um pincel, sei lá o que, e pintou todo de preto. Achou que ia deixar o rádio cult, o rádio arrebentou com a memória. Esse Milano por dentro eu já estou revisando, vou trocar as correias, rolos pressores, tudo, vai ficar zero, mas tem que trocar essa frente, porque pintar a frente de preto no spray, no pincel, seja lá o que for, ninguém merece, né? Os aparelhos não merecem. E só para mostrar para vocês a etiqueta da Instalação aqui, ó, de 1996, quando eu fiz a restauração desse Milano da primeira vez e ele ficou guardado. E aí agora a gente está trocando todas as pecinhas, rolos pressores. Inclusive eu tirei fora o cabeçote. Dá uma olhada nisso aqui, ó.
cabeçote, polimento para que a fita possa ter a maior qualidade e fidelidade de som possível, porque o cabeçote também, quando você usa, a fita tem atrito, ele fica oxidado, e quando você guarda o aparelho, essa oxidação encrosta dentro do cabeçote, não sai mais, vira uma ferrugem danada, e para você recuperar, só tirando o cabeçote, fazendo um polimento como eu vou fazer agora, e deixar esse aparelho zero, trocar a frente, que esse preto ninguém merece, e mais um aparelho que vai ser resgatado, voltar para o mercado, e a memória do som automotivo do Brasil nas décadas, no caso aqui 70, 80 e 90, aqui mais especificamente 90, e final dos anos 80, anos 90, vai agradecer muito, e eu também vou ficar muito mais contente, tá bom? Então aí algumas dicas para você guardar o seu aparelho, e se você precisar, traga para o Museu do Toca-Fitas, que de tempos em tempos a gente vai ligando, vai deixando ele apto para quando você tiver um carro, for colocar na sua casa no módulo, instalar, ele tá tinindo, pronto para usar. Valeu, Museu do Toca-Fitas, terça-feira tem mais dicas, um abraço para vocês.